Olá, o meu nome é Renato Pereira. Venho fazer uma apresentação da sessão 29, com o título Obras Subterrâneas e Taludes. Eu vou ficar com a parte 1, Obras Subterrâneas, e o engenheiro Moreira, que se seguirá, vai ficar com a parte 2, que se refere a taludes. Portanto, nesta sessão, o tópico a abordar são aspectos gerais, definir os elementos dos circuitos hidráulicos subterrâneos, atividades de prospecção geológica e geotécnica, atividades de projeto, atividades de construção e, acima de tudo, atividades de observação e exploração, que é, no fundo, o nosso maior, aqui no momento, a nossa maior área de intervenção. Quanto aos circuitos hidráulicos subterrâneos, vou-me referir especificamente a sistemas de abastecimento ou de aproveitamento hidroelétricos, portanto, haverão outros com outros interesses, mas este é o que nos mobiliza mais a nós. Portanto, sistemas de abastecimento incluem um conjunto de estruturas, tanto novas, desde as estruturas de captação aos túneis hidráulicos, estações elevatórias, reservatórios. Portanto, estes sistemas de abastecimento dividem-se na distribuição a baixa pressão, que vai do reservatório elevado na porta das localidades até a água que vai à nossa torneira, e a distribuição a alta pressão, que é o que vem desde a captação, da origem, não é? Até esse tal reservatório. Portanto, é este circuito de distribuição a alta pressão que estará solicitado com mais pressões e, portanto, merece mais a nossa atenção aqui neste caso. E, incluindo esse circuito, haverão túneis hidráulicos, certamente, que desenvolver-se-ão dentro de maciço de fundação ou solos, e são esses que nós vamos abordar aqui, são os problemas desses que nós aqui vamos abordar. Um exemplo que eu trago é do sistema de abastecimento de Lisboa, é o subsistema de Castelo de Bode. Portanto, o sistema de abastecimento de Lisboa, podemos recuar ao século XVIII para a sua primeira implementação, que veio a construção e a utilização do aqueduto das Águas Livres. Portanto, esta utilização do aqueduto vem até meados do século XX. Foi progressivamente sendo acrescentado outros aquedutos para aumentar a capacidade, não é? Mas, portanto, este processo de evolução natural deveu-se, portanto, a maiores necessidades que foram havendo, e maiores necessidades devido ao maior número, a maior população existente, e também às condições de vida que eram mais exigentes. Portanto, em 1987, portanto, há 37 anos, foi inaugurado o subsistema de Castelo de Bode, que tem mais de 100 km de comprimento, portanto, liga a albufeira da barragem Castelo de Bode até à cidade de Lisboa. Portanto, esta albufeira tem um volume de armazenamento de mais de 1000 hectómetros cúbicos e que serve essencialmente para a produção e abastecimento, e o abastecimento até tem primazia, neste caso. E garante os 90% do abastecimento de água em todo o distrito de Lisboa. Portanto, estamos a falar de mais de 2 milhões de habitantes. Um dos elementos essenciais deste sistema de Castelo de Bode é exatamente o túnel hidráulico que liga a tomada de água na albufeira da barragem até à estação elevatória da Aceiceira, a primeira estação elevatória do circuito, deste subsistema. Portanto, este túnel tem 1088 metros de comprimento, desenvolve-se entre as cotas 41 metros e meio e 50 metros. Para termos uma comparação, a albufeira da barragem está sensivelmente à cota 130, um bocadinho menos. Portanto, este túnel tem secção circular, com 3 metros de diâmetro interno, tem um revestimento total de 35 cm de espessura e tem blindagem metálica nos últimos 150 metros, que é uma zona mais de transição e também tem um menor recobrimento. Já vamos falar deste tipo de revestimentos. E, portanto, nós acompanhamos aqui no leque o comportamento deste túnel há 37 anos para cá. Em aproveitamentos hidroelétricos, portanto, já haverão, também dependendo das dimensões
do aproveitamento e da capacidade, portanto, do potencial instalado. Haverão certamente outras estruturas subterrâneas e entre elas seguramente estas, não é? Estruturas da tomada e da restituição de água, portanto o circuito hidráulico em si, que são túneis e poços, e dividimos aqui entre o circuito a alta pressão e o circuito a baixa pressão, portanto a montante e a jusante dos grupos geradores. Haverão cavernas, pelo menos a caverna da central haverá, e podem haver outras, como a caverna dos transformadores. E um conjunto de túneis e galerias de acesso a estas obras subterrâneas. Portanto, e aqui deixo duas ilustrações dos aproveitamentos hidroelétricos de Ribeira-Dil, em operação desde 2014. Portanto, vemos a Albufeira da Barragem, portanto, a estrutura da tomada de água, túneis de pressão, caverna da central e túnel de restituição, portanto, na Albufeira novamente. E o circuito do Alto Lindoso, em que vemos um conjunto de estruturas já mais complexo, portanto, este aproveitamento é o segundo maior produtor de energia hidroelétrica do país. Portanto, já vemos aqui a tomada de água, alguns na Albufeira, túneis de pressão, 2 poços, vemos as cavernas da central dos transformadores e depois a jusante também, o túnel de restituição, inclusive uma chaminé de equilíbrio inferior. Portanto, queria falar também como exemplo do sistema eletroprodutor de Tâmega, que é este sim o primeiro produtor ou o maior produtor de energia hidroelétrica do país. É uma construção recente, são três barragens, 3 aproveitamentos hidroelétricos de Golvães, do Alto Tâmega e de Taivões, finalizadas entre 2022 e 2024, e uma potência total instalada de 1158 megawatts. Portanto, trata-se de uma solução criativa que foi encontrada para maximizar aqui o potencial hidroelétrico desta zona. Portanto, temos a Albufeira de Golvães, a barragem de Golvães, no Rio Torno, e a Albufeira do Alto Tâmega e de Taivões no Rio Tâmega. Portanto, o circuito do aproveitamento hidroelétrico de Golvães inicia-se na Albufeira da barragem de Golvães e tem restituição na Albufeira da barragem de Taivões, portanto, liga o Rio Torno ao Rio Tâmega por um circuito que é reversível, portanto pode ter turbinagem e bombagem, e neste caso otimiza no fundo esta produção, porque a Albufeira de Golvães é pequena, é um reservatório pequeno, permite a turbinagem em alturas de alta demanda e permite a reserva de água bombada da Albufeira de Taivões em alturas de baixa demanda. Portanto, só este circuito é responsável por 808 megawatts de produção total, né? Portanto, é cerca de 80% do que se produz neste sistema hidroelétrico, neste sistema eletroprodutor também. Portanto, o aproveitamento hidroelétrico de Golvães, como eu disse, liga as Albufeiras de Golvães e as Albufeiras de Taivões. A Albufeira de Taivões tem um túnel a tomada de água na Albufeira de Golvães, tem um túnel de adução até à chaminé de equilíbrio superior. Depois tem continuação do circuito em alta pressão, mas em conduta forçada, com blindagem metálica até à caverna central. Depois tem cavernas de transformadores. Tem um túnel de restituição até à Albufeira de Taivões, com uma chaminé de equilíbrio inferior. Portanto, estas chaminés de equilíbrio existem para absorver os choques hidráulicos, o golpe de ariete, quando a produção para repentinamente e cria-se uma onda de pressão que é absorvida, dissipada nestas chaminés. Portanto, este aproveitamento aproveita literalmente uma queda útil de 657 metros. Portanto, as potências instaladas dependem ou da queda útil ou do caudal disponível. Por exemplo, em Caborbaça é o caudal disponível que faz aquele potencial produtivo todo. Portanto, aqui em Golvães é a queda útil. Portanto, tivemos o início da produção em 2022, são, no fundo, 4 grupos geradores de 228 megawatts, que fazem os tais 880.
e é um circuito reversível, portanto temos turbinagem e bombagem. E aqui deixo só algumas imagens da caverna da Central, que está a 300 metros de profundidade, tem um volume escavado enorme, portanto isto tem mais de 100 metros de comprimento e mais de 30 metros de largura, creio eu, e da altura não sei dizer já, mas talvez 20 e tal metros. E portanto temos aqui ilustrações da fase de construção, depois da fase de montagem de equipamento e já nesta fase de exploração, tudo muito bonito. Portanto, a seguir à decisão de avançar com estes projetos, não é? A primeira coisa a fazer é fazer algum tipo de prospecção geológica e geotécnica, porque, em princípio, e estou aqui a falar de. A minha preocupação aqui, apesar de haver este tipo de estruturas também desenvolverem-se em materiais mais soltos, em solos, estou aqui a falar em estruturas destas que desenvolvem maciços rochosos e, portanto, é um meio que é heterogéneo, anisotrópico, descontínuo, portanto, o maciço rochoso é, no fundo, o volume de rocha interceptado por descontinuidades e tem a particularidade de conhecermos muito pouco sobre ele. Portanto, precisamos de fazer algum tipo de prospecção geológica e geotécnica que nos vai ajudar a mitigar estas incertezas quanto ao seu comportamento. E, portanto, na parte geológica temos a definição da litologia, portanto, as estruturas geológicas relevantes, as principais famílias perifases. E aqui deixo só uma nota nestas duas figuras de cima. Isto é a projeção estereográfica da orientação das diaclases levantadas numa obra que ocorreu nos Pirineus, portanto, franceses. Portanto, era uma escavação para uma passagem rodoviária e ia-se criar um talude e só com este levantamento destas orientações percebeu-se antecipadamente que havia potencial de estabilização, potencial de formação de cunhas com geometria favorável a essa estabilização. Portanto, pôde-se, na fase de projeto, prever-se soluções para estabilizar esse tal talude. E em baixo tem uma representação da geologia, do levantamento geológico que houve em Taborabaça, um estudo de 2013, em que no fundo foi uma série de sondagens que foram feitas com retiragem dos porvetes e identificação, e que ajudou à identificação de duas superfícies com muitas fracas, portanto, com fraca resistência, que são as superfícies que representam o chamado lamprófilo, que são superfícies muito fracas. E, portanto, é só dois casos, dois exemplos, duas anotações sobre isto. Depois temos como estimar as propriedades do maciço rochoso, portanto, propriedades mecânicas e hidráulicas, no fundo a deformabilidade, a resistência, a permeabilidade, e também o estado de tensão instalado no maciço, que é, no fundo, não é uma propriedade, é uma ação que está lá instalada e que advém do próprio processo geológico de formação do maciço como o conhecemos hoje em dia, não é? E aqui vamos falar sobre isto também. Quanto aos ensaios, dividimos aqui em ensaios de campo, e estes são só os que o MEC consegue fazer, portanto haverão outros. Temos ensaios de dilatómetros, portanto em furos de sondagem é instalado um dilatómetro que aplica uma pressão constante nas paredes desse furo de sondagem e que mede as deformações em várias direções, portanto aqui temos também uma informação sobre a anisotropia do maciço. E depois ensaios próprios para a definição do estado de tensão local, lá está, e que no fundo referem-se à resposta do maciço quando é libertada a tensão, e esta libertação de tensão é feita com rasgos, como está aqui representado nesta figura abaixo, são rasgos que são feitos e é instalado lá umas almofadas, daí o nome de almofadas planas destes ensaios, em que se mede então a deformação a essa libertação das tensões. Portanto, fazem-se este tipo de ensaios quando se tem acesso a galerias ou poços no interior do maciço, em profundidade. Em caso contrário, quando só se tem acesso a furos de sondagem, podemos fazer um ensaio que é o dos STTs, o diformímetro tridimensional, que no fundo é a instalação deste aparelho e medir também em várias direções as tensões instaladas. Neste caso, libertadas
as deformações devidas às tensões libertadas pelo fluido. Como ensaios de laboratório fazemos este e também outros ensaios, tanto com pressão triaxial, uniaxial, diametral, a provetos de rocha intacta, e fazemos também ensaios de deslizamento de diaclases, que nos permite estimar também a resistência destas superfícies, que são geralmente superfícies de baixa resistência, e é através delas que se processam mecanismos de falha, e portanto conseguimos desta maneira também estimar essas propriedades. Depois, ainda nesta fase da prospecção, já recorremos à modulação, nomeadamente para caracterizar o campo de tensões devido ao estado de tensão inicial instalado. Portanto, nós temos medições pontuais de acordo com aqueles ensaios e nós precisamos de alastrar essa informação que também case de alguma maneira com a topografia local, portanto com a forma do vale, e portanto é este processo de modelação que nós fazemos já nesta fase e nos permite caracterizar o estado de tensão inicial em toda a zona envolvente, toda a região de interesse do maciço e não apenas nas zonas localizadas onde se fazem os ensaios. Portanto, tudo isto, toda esta prospeção permite-nos classificar depois os maciços. É um conjunto de sistemas de classificação que foram utilizados ao longo do século XX e hoje em dia. Portanto, cada um deles tem a sua aplicação, não vou detalhar aqui muito, mas só aqui esta lista de alguns deles. E é esta informação, estas classificações depois que vão alimentar a fase de projeto, as opções de projeto que se vai tomar. Portanto, nesta fase de projeto, o que está aqui em causa é, no fundo, o dimensionamento dos revestimentos. E aqui falamos de revestimentos provisórios durante a fase de construção, onde é preciso ter uma ação imediata a seguir à escavação para estabilizar todos os túneis ou poços, é o que eu estou a pensar neste caso. E também nesta fase faz-se logo o dimensionamento do revestimento definitivo, que depois será instalado e que já tem em conta só as ações que vêm da fase de exploração. Também se tem em conta, também se prevê nesta fase de projeto já algumas medidas de tratamento do maciço, portanto, impermeabilização, consolidação e drenagem. E, portanto, as soluções depois adotadas têm em conta quer as características hidromecânicas do maciço, portanto, classificadas daquela maneira, de acordo recorrendo a sistemas que já estão convencionados na engenharia de rochas, neste caso. E também da magnitude das solicitações, das ações que solicitam os túneis e os poços. Portanto, estas ações, as principais nas obras subterrâneas, há as ações durante a construção, portanto, é a libertação do estado de tensão natural no maciço rochoso, a escavação liberta esse estado de tensão, e isso provoca uma resposta no maciço rochoso. Portanto, as variações de temperatura e as pressões da água devido ao nível freático, se estivermos a construir abaixo do nível freático ou lá próximo, portanto há sempre água filtrada que pressiona as estruturas, nomeadamente os suportes. E, portanto, para responder imediatamente a estas ações que precisamos de revestimento provisório, e já vamos falar que tipo de revestimento é esse. E depois há ações durante o primeiro enchimento do circuito, portanto há variações de temperatura pela passagem de água a temperaturas mais baixas, e portanto isso é transmitido aos suportes, aos revestimentos. Portanto, há a própria pressão da água, portanto é uma ação estática e dinâmica, porque a água passa a grandes velocidades, portanto, no interior já do circuito, e também a pressão da água do exterior, se estivermos abaixo do nível freático, portanto temos sempre a pressão da água também no extrador-se destes suportes. Caso não existam, portanto também há a hipótese de não haver suportes, também vamos falar sobre isso. E depois, durante a exploração, as ações que há no fundo são estas todas que já se falou, mas que variam ao longo do tempo. Portanto, é no fundo o reconhecimento que estas ações não são fixas, portanto, não são constantes, elas variam ao longo do tempo, que justifica os cuidados a ter durante a exploração, nomeadamente o acompanhamento, a instrumentação e as inspeções que são necessárias ter periodicamente.
Portanto, tipos de suporte, e aqui estou a falar do revestimento definitivo, temos secções em que não é necessário suporte nenhum, sequer, portanto, secções sem revestimento, são zonas com solicitações baixas e zonas de boa qualidade no maciço. Portanto, temos 6 secções revestidas a betão, pode ser simples ou armado, projetável ou cofrado. Portanto, são zonas já de menor qualidade e com solicitações baixas, ou até zonas que têm melhor qualidade, mas têm solicitações mais altas. É necessário, portanto, algum tipo de revestimento, e o revestimento de betão é suficiente. E as secções com blindagem metálica, em que se consegue até uma impermeabilização total e mais resistência do próprio suporte. Portanto, são zonas de pior qualidade, zonas com solicitações mais relevantes ou zonas de ligação, transição. Portanto, e aqui queria referir que os revestimentos de betão têm a particularidade que não podem ser considerados impermeáveis, porque que a água passa pela primeira vez no enchimento a temperaturas mais baixas e instala uma pressão imediata, não é? Apesar do enchimento ser sequencial e nós temos o cuidado de não solicitar a estrutura de maneira exagerada, mas instala uma pressão tal que o próprio, e também com a variação de temperatura daquilo que eu falei, portanto, o próprio suporte fendilha inevitavelmente e, portanto, deixa de ser considerado impermeável. O que sucede, e a diferença para as secções não revestidas, é que um regime estacionário de escoamento do túnel para o maciço, do maciço para o túnel, é atingido muito mais tarde. Portanto, nas secções sem revestimento isso é atingido quase imediatamente. Nas secções revestidas a betão é um processo que demora algum tempo. Inclusive, por exemplo, no túnel hidráulico do Castelo de Bote, só passar 37 anos é que começamos a perceber o nível freático, portanto, no exterior do túnel a estabilizar. Portanto, houve trocas durante este período todo. As secções de comunidade metálica, em princípio, não temos esse problema, a não ser que haja repasses pelas juntas dos anéis, mas em princípio não costuma acontecer. E queria aqui falar também do caso do aproveitamento hidroelétrico de Bovães, que temos então os 3 tipos. É um exemplo que temos os 3 tipos de revestimento. Portanto, no circuito de alta pressão, temos betão armado desde a tomada de água até à chaminé de equilíbrio superior. Temos blindagem metálica no troço da conduta forçada, que é os grupos geradores, e isto é importante, inclusive porque há um troço desta conduta forçada que desenvolve-se em vala. Portanto, é o troço que aqui está exageradamente representado nesta colina, não é? Mas desenvolve-se em vala, portanto não tem recobrimento nenhum, não tem resistência do suporte nenhuma, portanto teve que ser a resistência do suporte, resistência exterior ao suporte, portanto tem que se contar unicamente com a capacidade do suporte para resistir àquela pressão. E é uma zona também muito solicitada, porque já tem aqui um gradiente hidráulico muito grande relativamente à cota de Albufeira de Bovães. E depois no circuito de baixa pressão, a jusante, temos um túnel que não é revestido todo. Portanto, é um exemplo que até ajuda para ilustrar este tipo de revestimento, ou não. Portanto, a fase de construção é uma fase particularmente sensível da obra, como deve imaginar. Portanto, as soluções de reforço definitivas não podem ser implementadas, portanto, é preciso soluções de reforço de revestimento provisório que assegurem a estabilidade momentânea das paredes escavadas, no fundo, e que permitam quer prosseguir os trabalhos, quer instalar o reforço definitivo, que muitas vezes exige mais tempo e mais espaço que ainda não há na altura. Portanto, estas soluções de reforço provisório tentam evitar os tipos de acidente que existem em construção, portanto, a instabilização de volumes de rocha ou de material mais solto que exista, e as rupturas por libertação do estado de tensão que portanto, podem ocorrer. Portanto, são avanços que são feitos no túnel, avanços pequenos que são feitos no túnel, imediatamente revestidos com este revestimento provisório, para assegurar desta maneira as condições de trabalho, de segurança e de manter a integridade do túnel. Portanto, estas soluções de revestimento provisório, quando refiro a isso, refiro-me a enfilagens, são no fundo elementos portanto, quase paralelos ao desenvolvimento do túnel, portanto, que asseguram algum tipo de continuidade, portanto, algum suporte ao maciço que fica
fica em consola, fica desapoiado na altura da escavação. Portanto, depois com botas, que no fundo são arcos metálicos que seguram estas enfilagens e também o próprio maciço. E depois, às vezes, estão projetados para regularizar estas superfícies e também para ter algum tipo de impermeabilização. Portanto, técnicas de escavação, temos meios mecânicos, por intermédio de toneladoras, quando o maciço já é mais alterado, e as toneladoras é suficiente por escavação para abrir o caminho. Temos a técnica de base boring, que importava referir aqui, porque é utilizada em poços verticais, apesar de ultimamente também já vir ser utilizada também em poços quase, em galerias quase horizontais. Portanto, no fundo, é uma técnica em que um poço vertical é construído de baixo para cima, é escavado de baixo para cima. Portanto, é feito um furo, que é introduzido a escavadora e é puxado para cima e vai desgastando o material, portanto, e fazendo o furo. E depois temos o que é mais habitual em obras em grandes profundidades, com os maciços mais competentes, que é com recursos explosivos. Portanto, temos aqui imagens do jumbo de perfuração a fazer os furos, depois é instalado, e portanto estes furos são feitos em zonas específicas para otimizar portanto, este processo e para garantir que a secção que resulta é o mais próxima possível da secção final do túnel. E portanto depois é introduzido explosivos portanto, é uma fase de... A explosão é uma fase de especial cuidado para os próprios trabalhadores que estão envolvidos também. Portanto, em túneis de grandes dimensões em cavernas, até se pode dar o caso, aliás, tem que se dar o caso da construção ser sequencial, portanto, não ser construída a secção toda ao mesmo tempo e a secção é dividida em zonas. Portanto, essas zonas são escavadas sequencialmente, portanto, e os reforços são reforçadas logo à partida antes das outras estarem escavadas. E, portanto, é nesta fase, não só nestes estudos, mas também nos outros, que é importante logo haver algum tipo de monitorização da resposta do maciço. Portanto, a instalação podem ser instalados sensómetros, celas de carga ou defeitos altos topográficos, exatamente para perceber a deformação dos túneis quando avança esta construção. Portanto, este método de escavação sequencial é conhecido pelo New Austrian Tunneling Method. E, portanto, isto é relevante para túneis já com dimensões consideráveis e, acima de tudo, para cavernas. A fase de exploração, portanto, é uma fase, portanto, o MEC tem estado é muito envolvido nesta fase da exploração da obra, como acompanhamento das obras. Portanto, o interesse é acompanhar, no fundo, o comportamento da obra e se mantém as condições de segurança para a fase de exploração continuar. Portanto, e há dois aspectos que nos fazem, que motivam e que justificam esta ação. No fundo, é a libertação do estado de tensão que é feita na altura da escavação. Tem uma resposta diferida, porque ao longo do tempo o maciço vai se adaptando a estas novas condições e nós temos que perceber como, e se ele tem capacidade de se adaptar. E, por outro lado, demoram muitos anos, especialmente nas secções que são revestidas, até se atingirem condições estacionárias de escoamento entre o circuito e o maciço, e, portanto, essas trocas que causam depois um comportamento hidrodinâmico do maciço rochoso tem que ser acompanhado, porque pode evoluir no sentido desfavorável. Portanto, e requerer mais medidas de reforço, mesmo durante a exploração. Portanto, o acompanhamento destas obras é importantíssimo e deve ter em conta, então, as alterações, como eu disse, no comportamento hidromecânico do maciço. Para isto, devemos definir um plano de observação para esta fase da obra, para a exploração em específico. Portanto, que ações há durante a exploração? Portanto, há as mesmas que já haviam antes, como tinha dito, portanto, a pressão da água, a pressão hidrostática, estáticas e dinâmicas, a pressão da água nos suportes, portanto, no extrador dos suportes, devido ao nível freático, variações de temperatura, e depois há as vibrações impostas pelo funcionamento dos grupos eletromecânicos, onde são turbinas com grande capacidade produtiva que produzem vibrações muito consideráveis e podem ter efeitos na própria estrutura. E depois as alterações que há
que existem no maciço rochoso e nos próprios revestimentos, se for um revestimento de betão, que é no fundo um comportamento diferente. Portanto, é a alteração das propriedades do maciço por haver estas trocas e a adaptação que existe à escavação e à alimentação de estado de tensão. E no caso do revestimento de betão, se houver até caso de haver reações passivas no próprio betão, criamos expansões e isso solicita-se de uma maneira diferente. Portanto, definimos um sistema de observação, que é, no fundo, o casamento entre instrumentação e inspeções visuais, e no caso da instrumentação temos extensómetros de varas, para medir os deslocamentos relativos no interior do maciço, temos piezómetros ou furos piezométricos para medir as pressões hidrostáticas no interior do maciço, temos células de carga para medir as forças instaladas nas ancoragens, temos bicas para medir o caudal afluente a determinadas zonas de empregamento, portanto temos um panorama geral de como é que está a ser o escoamento de água para dentro das obras subterrâneas, neste caso das obras das estruturas de acesso, dos túneis de acesso e de galeria de acesso. E, portanto, depois podemos instrumentar o próprio comportamento e resposta dos suportes por intermédio de extensómetros, por exemplo, como é o caso da secção instrumentada do túnel de Castelo de Bode. E também medidores de movimentos de juntas, para perceber se há algum tipo de. se as juntas dos maciços rochosos estão a comportar-se de uma maneira aceitável para as ações que estão lá a ser impostas. Portanto, e depois temos que complementar esta informação sempre com inspeções visuais, que é importantíssimo para enquadrar e para interpretar estes resultados e também para a detecção precoce de comportamentos anómalos e para a identificação de situações de risco que exijam intervenções urgentes e mais imediatas. Portanto, o plano de observação, definimos o plano de observação para o controle da segurança nesta fase de exploração, que inclui então as inspeções visuais, portanto, a periodicidade, o que é que vamos inspecionar, como é que apresentamos os resultados, que tipo de inspeção é que deve ser feita, o sistema de observação, portanto, os instrumentos, o que é que se quer monitorizar, as ações e as propriedades estruturais, a resposta do maciço, no fundo, que metodologia de observação é que queremos implementar e a frequência das leituras também. E depois a análise do comportamento e a avaliação das condições de segurança é, no fundo, o trabalho de interpretação de toda esta informação e que muitas vezes podemos ter que recorrer a modelos de comportamento adequados. Não é? Com isto, a primeira coisa que fazemos, isto estou a referir portanto, a metodologia como é que adota neste tipo de casos. Portanto, temos uma nova observação onde se apresenta, onde está sintetizada toda a informação relevante sobre a obra e sobre o sistema de observação. Portanto, elementos escritos, desenhos e fotografias sobre a obra e sobre cada secção instrumentada e sobre cada instrumento. A identificação, a localização, tipo de instrumento, se está numa central de leitura, se é um instrumento de medição manual, por meios mecânicos. Portanto, desenhos, plantas, fotografias e qualquer outro elementos que consideremos útil para bem documentar o sistema de observação e as próprias obras. Isto é um exemplo, no caso de Cabora Bassa, temos no manual de observação, temos portanto, um capítulo só para os extensómetros de varas, onde temos uma tabela com a informação toda destes extensómetros de varas, uma planta com a sua localização e depois fotografias com o seu aspecto, e depois até nos permite acompanhar ao longo do tempo como é que evolui portanto, as próprias condições de funcionamento dos instrumentos. Também para a redrenagem, temos aqui um conjunto de caudais, um conjunto de bicas, isto é só da galeria da parte sul à central, portanto só no elemento da obra, e portanto o mapa da sua localização e o aspecto delas. Depois seguimos uma metodologia de inspeção visual, portanto definida, é a nossa metodologia aqui própria novamente, portanto sempre na presença dos resultados da última inspeção, vemos a evolução das situações que já foram detectadas anteriormente e identificamos novas ocorrências. E, portanto, temos esses registros sempre feitos e sempre atualizados. E, portanto, fazemos também inspeção ao sistema de observação, verificamos as condições de operação, o estado de conservação dos instrumentos e dos aparelhos de medida também. E verificamos também a aferição e a calibração destes aparelhos de medida, que é importante para validar os resultados
dos resultados que obtemos da instrumentação. E depois também construímos um conjunto de fichas de observação, em que começamos pela ficha geral das obras subterrâneas. Novamente, temos a descrição detalhada de todos os elementos importantes, mas características gerais da obra, e onde identificamos elementos de obra. E estes elementos de obra são, no fundo, na nossa interpretação, para facilitar o nosso trabalho, como é que organizamos a obra, como é que a dividimos em termos de elementos. Portanto, temos como elementos a caverna central, a chaminé de equilíbrio, o túnel de acesso, o túnel de adaptação, ou se forem circuitos menos complexos, podemos dividir só em circuito de alta pressão e circuito de baixa pressão, e depois o resto são zonas desses circuitos. E, portanto, depois nas zonas, lá está, de cada um desses elementos, temos várias zonas, portanto, temos assim, salas, temos outros túneis de nós de acesso, pequenas galerias, o que for. Em que, nestas fichas, temos logo as dimensões, o tipo de revestimento, a iluminação, as condições de ventilação, temos tudo. Essa informação toda. Portanto, resulta então nesta ficha, que esta é a ficha geral das obras subterrâneas da Laura Bassa, novamente, temos umas características gerais da obra e uma tabela com todos os elementos com o sistema, e com os aparelhos lá instalados nesses elementos e com as zonas a que dividimos esses elementos de obra. E depois estamos atentos a este tipo de ocorrências que está aqui nesta tabela e fazemos, fazemos uma inspeção detalhada que segue sempre estas mesmas rotinas à procura deste tipo de ocorrências, que eu não vou agora referir todas, mas dos elementos em rocha podemos ver depósitos, blocos soltos, surgências dos elementos em betão, podemos ver se há repartes, se há fendas, o que é que há. Nas blindagens metálicas, nas bagagens naturais, se há oxidação, por exemplo, entre outras coisas. Portanto, estamos atentos a estas coisas, a todos estes aspectos. Portanto, são aspectos que a gente listou em função da nossa experiência do acompanhamento deste tipo de obras. E depois, qualquer ocorrência que a gente identifique, catalogamos com um sistema de cores em verde, amarelo e vermelho, se é uma situação nova, se é uma situação que merece acompanhamento de especial atenção ou se é uma situação que merece intervenção imediata ou urgente. Portanto, e depois, no fundo, temos umas fichas de observação em que temos aqui então detalhada todas as ocorrências de todas as zonas, de todos os elementos da obra e realçadas com esse sistema de cores, portanto facilita o nosso trabalho de comunicação ao dono de obra e o próprio dono de obra para definir prioridades de intervenção caso seja necessário. E, portanto, sempre suportável com o registro fotográfico das ocorrências que estamos a relatar, não é? Portanto, até para depois acompanhar o seu desenvolvimento no futuro e a sua evolução. Depois temos uma fase de análise de interpretação do comportamento, que no fundo é os trabalhos que nós fazemos para interpretar todos estes resultados do sistema de observação e das inspeções visuais e, no fundo, para apresentar as nossas conclusões ao cliente sobre elas. Portanto, requer a análise dos dados, comparar com valores limites que se definiram como aceitáveis, portanto, não podem ser ultrapassados. A própria análise dos resultados, fazer o cruzamento dessa informação, cruzamento de informação entre dados dos diferentes aparelhos e até por comparação com modelos de comportamento que seja necessário desenvolver. Portanto, depois fazemos estudos das causas da ocorrência desses valores, portanto, uma espécie de back-análise, portanto, comparado com os modelos e se é suposto, se não é, portanto, e tudo o que os modelos não conseguem interpretar é porque é uma situação anómala, porque nós nos modelos temos sempre, portanto, somos otimistas no comportamento das obras, portanto, e se aquilo que nós identificamos de instrumentação e de inspeção visual sai fora daquilo que é previsto no modelo, estamos numa situação anómala. Portanto, e a análise dos resultados globais da inspeção, comparar com os resultados da observação anteriores, portanto, tudo isto com vista ao controle da segurança de tudo da obra. Portanto, como notas finais, queria deixar que as obras subterrâneas em maciços rochosos, portanto, são um complexo de estruturas essencial para a realização do desenho do projeto. Sem eles, não se consegue levar a água às cidades, não se consegue produzir energia. Portanto, são estruturas com vulnerabilidades próprias devido à grande incerteza que envolve a previsão de comportamento dos maciços rochosos. Portanto, a prospecção ajuda a mitigar essa falta de informação. O projeto de construção deve refletir as opções de projeto e a metodologia de construção deve refletir essas incertezas e os cuidados a ter.
E a exploração destas estruturas em segurança aconselha a monitorização contínua do comportamento estrutural da obra, e, portanto, é isso que nós fazemos e que podemos ser feito. Muito obrigado pela atenção.